Oi, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade à nossa websérie sobre o estado antifrágil, eu vou falar hoje sobre um assunto que pode parecer a princípio um tanto quanto óbvio, e ele na verdade é bastante óbvio, mas ele dificilmente está relacionado dentro, ou ele é relacionado ao pensamento de cidades e lugares, que é a questão da transparência. A transparência ela é essencial na criação de lugares antifrágeis, por vários motivos. Eu vou falar sobre alguns deles aqui nessa nossa rápida conversa. O primeiro deles está relacionado com as primeiras dimensões dessa antifrágil, quando eu falei de engajamento comunitário, participação popular e vitalidade comunitária. Por quê? Porque, na verdade, é a transparência, ou sistemas transparentes, processos transparentes, que vão criar essa sensação, essa segurança na comunidade de que o que ela está dizendo, o que ela está falando, o que ela está propondo, está sendo levado em conta. Então esse é um exemplo muito importante de como a transparência é essencial, porque senão eu consigo engajar uma primeira vez, mas depois eu não consigo manter esse engajamento, e a manutenção desse engajamento é justamente o que vai levar à nossa vitalidade comunitária. Ou seja, a gente começa a entender já logo no começo, como todas as dimensões da cidade antifrágil estão de fato muito relacionadas. Elas quase são interdependentes entre si. Né? Então, essa ideia da transparência ela é essencial para que as pessoas continuem num processo de engajamento. Existe uma frase que diz que o cidadão só se sente engajado quando ele tem certeza, ou pelo menos a impressão, de que o que ele está dizendo, está falando, vai ser levado em conta. Por mais que aquilo não seja de fato executado ou levado até uma ideia final, mas ele tem essa certeza de que ele não estaria perdendo o tempo dele e ele está contribuindo de fato para um processo construtivo, para um processo que vai transformar ou que vai qualificar aquele lugar dele. E ele só vai saber isso se ele estiver inserido num processo transparente, onde todo mundo sabe o que está sendo feito, o que está sendo dito e para onde isso está caminhando, para onde isso vai se materializar e como isso vai se materializar. A gente tem alguns exemplos importantes no mundo, mas a transparência, talvez um projeto muito bom seja de Reykjavik, né, na Islândia, que é o Better Neighborhoods, que é, na verdade, um orçamento participativo, mas um orçamento participativo onde todo mundo vota online, escolhe os projetos que a prefeitura vai fazer, escolhe a previsão orçamentária para aquilo, escolhe a prioridade que o projeto vai ser feito primeiro, ou seja, tem toda uma participação muito ativa e tudo isso é claramente verificável diante da plataforma desse projeto. Isso é uma coisa. Então, transparência é essencial para os processos de engajamento e, portanto, para a vitalidade comunitária. Um outro caminho que é também evidentemente entrelaçado, é a questão da tecnologia. A transparência é algo que vai estar totalmente relacionado à confiança e à credibilidade de um lugar. E eu vou evocar aqui meu amigo Carlos Piazza, que está comigo do livro, inclusive, que ele me falou uma coisa muito tempo atrás, que ele fala que a tecnologia é inimiga da corrupção. E se é inimiga da corrupção, ela está trabalhando diretamente a favor da reputação. Então eu acho que tem essa questão que envolve a transparência também no que diz respeito à percepção de um lugar, a força desse lugar e a relevância desse lugar diante de um cenário mais amplo. Então a gente pensando no processo transparente vai certamente ter que envolver a tecnologia nesse processo, ela está diretamente ligada a isso. A gente pode trazer aqui outro exemplo importante que também está no livro, que é o e-Estônia, que é o Digital Nation, a nação digital, onde a tecnologia é capaz de criar uma facilidade absurda na vida das pessoas, e ao mesmo tempo um processo muito transparente, onde você sabe quem acessou os seus dados, por que acessou, em que situação, ou seja, está totalmente relacionado à facilidade das pessoas, qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo que, por sua vez, preserva a privacidade desses usuários. Então tem esses diferentes aspectos. Eu acho que a gente pode perceber hoje a questão da transparência e tecnologia nos países, nas ditaduras, né, nos estados totalitários, o quanto eles têm dificuldade de transparecer
os seus dados, ou inclusive empresas privadas. Né? A discussão toda em torno do Airbnb durante a pandemia, a dificuldade de se acessar os dados oficiais da empresa. Saiu uma matéria super importante na Wired falando que talvez seja o fim do Airbnb como a gente conhece, ou seja, tem todo um complexo, um sistema que envolve a discussão da transparência. Ela serve não só para os governos, para as empresas privadas, para as empresas, mas também para os lugares. Tá? Então, essa é a nossa conversa de hoje. Pensar que antifragilidade está diretamente ligada com transparência, que por sua vez está ligada com engajamento, vitalidade comunitária e percepção, reputação, orgulho e imagem percebida, que são coisas importantes para inserir o lugar que a gente está falando diante desse cenário global ou local ou regional, qualquer que seja ele. Tá bom? Então a gente fica por aqui hoje, espero vocês na próxima quarta-feira. Já sabe aquilo tudo lá, segue, compartilha, curte, aquela coisa toda. Vejo vocês na próxima, até lá. Dando continuidade à minha série de vídeos sobre o Cidade Antifrágil, o meu último livro, hoje a gente vai falar sobre a segunda subdimensão da Cidade Antifrágil, das 11 que a gente está discutindo ao longo dessa websérie, que é a vitalidade comunitária. Então, a primeira subdivisão, ou a primeira subdimensão, melhor dizendo, era o engajamento comunitário e a participação popular, que é esse processo que é você pensar em formas de envolver as pessoas na discussão, na vida política, na vida social e na tomada de decisão dos lugares, independente da escala. Pode estar falando de um bairro, pode estar falando de uma cidade, de um estado e, por que não, de um país. A vitalidade comunitária, por sua vez, é, de fato, o que acontece após esse engajamento. É você ter uma comunidade articulada, organizada e viva, que começa com engajamento, evidentemente, e que depois se mantém forte ao longo do tempo, através de decisões políticas próprias, de uma série de atividades. E, na verdade, a ideia é que você acabe criando uma microesfera de tomada de decisão política. Não, o Bruce Katz vai falar sobre o novo localismo, que é uma ideia, assim, ela é muito abrangente, evidentemente, mas acho que cabe aqui essa discussão. Uma comunidade com vitalidade, é uma comunidade engajada, evidentemente, porque sem engajamento não tem vitalidade, é uma comunidade que consegue ter um núcleo de tomada de decisão muito mais eficiente, eficaz, porque fica aquela máxima que é absolutamente óbvia, que é a microesfera consegue tomar decisões sobre a sua vida de forma muito mais eficiente e efetiva do que a macroesfera. Acho que um exemplo disso foi o combate à pandemia no Brasil, por exemplo, onde a gente viu que a escala do município tomava decisões melhores do que a escala do Estado, tomava decisões melhores do que a escala do governo. Independente do governo que tá em vigor, é uma questão de compreensão daquilo que está ocorrendo. Usando um outro termo do Taleb, eu gosto muito da ideia de um outro livro, na verdade, que é o skin in the game. Eu acho que a microescala, na verdade, tem o skin in the game, que no fim das contas, seria numa tradução meio porca, seria como a gente fala, ter o seu na reta. Né? Se eu estou na ponta, vivendo aquele problema, vivendo aquela comunidade, eu evidentemente sei muito mais sobre ela, sei mais onde aperto o meu calo, sei mais o que eu devo fazer do que quem está milhares de quilômetros distante, tomando decisões com uma abrangência muito maior. Então a vitalidade comunitária passa por isso, inclusive, de uma maneira mais política, mais sistêmica, mas também passa pelo empoderamento do comércio local, pela existência de um comércio local e por conta de dar apoio a essa microcomunidade. A gente tem alguns exemplos ao longo da pandemia. A gente começou com alguns exemplos na Itália, que foram muito bem resolvidos, muito bem feitos, mas tem um aqui no Brasil muito legal, que foi na comunidade do Papelão. Eu vou até puxar aqui a minha cola. Vila do Papelão, comunidade do Coque, em Recife. Eles fizeram uma ação muito interessante, muito inteligente, que mostra bem essa questão da vitalidade comunitária, que eles chamaram de Fiado do Bem. Ou seja, a Associação de Moradores, alguma organização deles lá, cadastrava as famílias que estavam passando por um momento de fragilidade,
capturava doações, pegava, recebia doações de pessoas da comunidade, envolvidas, de fora, quem quer que seja. Essas doações eram revertidas num valor específico, que acho que agora tem R$75. Esse dinheiro era repassado para o comércio local, para a pequena venda, para o pequeno mercadinho, e lá tinha uma caderneta de cada pessoa dessa lista de beneficiários tinha esse limite e pendurava essa conta no mercadinho, mas uma pendura que você não tinha que pagar, ou seja, você gastava ali e você tinha esse limite de R$75, que era o limite dessa bolsa, ou desse auxílio comunidade nesse momento. E aí qual que é o genial dessa história? É que não é só uma questão de você ajudar as pessoas no momento de dificuldade. Você também acaba empoderando o próprio comércio local, porque esse cara do mercadinho, da vendinha, também ia estar lascado se essas pessoas não tivessem dinheiro para fazer as compras. Porque ele ia vender para quem? Para mim? Então, quer dizer, essa ideia, esse tipo de pensamento sistêmico e que envolve esses entes, esses agentes da comunidade e que representa, do meu ponto de vista, o que pode ser uma comunidade com vitalidade, uma comunidade viva, ativa. E do meu ponto de vista também, evidentemente, a gente está falando do meu livro, eu imagino que uma comunidade ativa, viva, que compartilha as suas decisões políticas e compartilha os seus momentos de fragilidade também nos seus momentos de bonança, vamos dizer assim, ou de fortuna, é certamente um dos elementos importantes, essenciais, para a gente pensar lugares mais antifrágeis. Essa comunidade acaba se tornando antifrágil, ela se tornando antifrágil, ela pode replicar esse pensamento, essa atividade para outras esferas até que a cidade se torne antifrágil. Tá bom? Então essa foi a nossa discussão de hoje, o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e fiquem espertos que tem mais 9 pela frente aí para falar de todas as 11 subdimensões da cidade antifrágil. Abração e até quarta que vem.